Podcast com Eliane Ribeiro. Hoje estamos aqui com essa pessoa que é referência no mercado imobiliário internacional, embaixadora da Remax Europa, embaixadora da Remax Brasil. Eliane Ribeiro, minha amiga. Eliane, obrigado por Obrigada a compartilhar você, um meu pouco da sua amigo. história com a gente. Ah, É uma satisfação imensa ter você aqui em Brasília e hoje a gente conversando um pouco sobre a sua história. obrigada eu, viu? Obrigada pelo convite, pela recepção. A gente foi aqui tão bem acolhido, cheio de miminhos aqui. A nossa espera, o pessoal não está vendo, mas a gente foi muito mimada. É, a minha história passa por ti, né? Sim, A com gente já vai lá. certeza. Tem a Chegamos ver com lá. Brasília Com também. certeza. Conta um pouco, quem é Eliane Ribeiro? Fala um pouco da sua história, Eliane, assim, antes de mercado imobiliário, conversa. Olha, Léo, eu sou uma brasileira como qualquer outra brasileira. Nasci numa família simples no interior do Paraná. Sou filha de neta de imigrantes portugueses de um lado, italianos do outro, ainda com misturas brasileiradas no meio do caminho. Nossa família, eu tinha 5 para 6 anos, saiu do interior e fomos para Curitiba, então eu sinto mais curitibana, porque fui criada em Curitiba. E sou filha de uma família de 5 irmãos, uma família trabalhadora, pai e mãe trabalhando, né? Os filhos muito com os avós, nesse ambiente que é bem nosso. Uhum. Aos 13 anos quis trabalhar, né? Uma família de 5 irmãos, fui pedir emprego para a vizinha, cuidar dos filhos da É. vizinha. Aquela coisa de adolescente que já começa a querer ter umas coisinhas que numa família de 5 filhos não é possível. Uhum. E, bom, essa foi a minha história. Casei muito cedo, tive uma filha, me divorciei. E quando eu estava na universidade, fiz marketing e publicidade, não Lá em terminei, Curitiba, lá lá em em Curitiba, Curitiba. não terminei, É. porque Aham. recebi um convite para trabalhar, para fazer um estágio numa agência em Portugal. Bacana. E aí fiz o percurso Investe Cabral, né? Aham. Fui para fazer um estágio e eu costumo brincar, conheci meu português e o estágio já leva 30 Olha que anos. maravilha. E em Portugal a gente construiu uma família linda. Os dois somos de segundo casamento. Uhum. Ele trouxe 2 filhos, eu já tinha Já tinha. uma, junto tivemos 2. E ainda não satisfeitos, a minha irmã foi morar em Portugal e Também foi. tornou-se a sexta filha. Aham. Então foi uma casa rica, uma família Cheia. abençoada, com muitos desafios, claro, pelo percurso, mas Portugal me acolheu muito bem, Que bacana, né? que bacana. E por isso talvez que eu, em determinado momento, aí 2013, comecei com esse trabalho também de levar Portugal Para o para mundo, outros para outros destinos. destinos. Em que momento que você entrou no mercado imobiliário, Eliane? Como é que você, qual era o seu momento de vida? Por que a decisão de entrar para o mercado imobiliário? Olha, eu entro para o mercado imobiliário em 2001, 2002, ainda no marketing. Fui ser diretora de marketing de uma construtora e incorporadora que estava lançando alguns projetos muito inovadores Aham. em Portugal. Então, entrei do ponto de vista do incorporador, né, cuidando do marketing, dos lançamentos, gerindo, administrando, formando equipes comerciais, mas na vertente do marketing, Sim, né, do conceito, do produto de do produto. lançamento e Aham. tudo isso. Foi um período bastante rico. E, de repente, isso já em 2008, chegou um tsunami lá, que foi a Uhum. marolinha aqui no Que... Brasil. Lá foi um grande Tsunami. tsunami, que foi aquela crise que começou nos Estados Unidos, Sim, dos bancos, com a Lehman Brothers. Brothers, e lá foi desastroso. Mais de 40% do setor faliu. E Caramba. do Do setor setor imobiliário imobiliário, todo, de construção. construção, incorporação, mediação, portanto, toda a cadeia. E é assim que eu, com quase 40 anos, ainda com filhos precisando, né, muito da gente, Sim. me vejo numa situação falida, tendo que buscar um novo caminho. E Uhum. assim que eu descubro aqui
a nossa marca. É. A minha história, eu costumo brincar, a outra vida e a minha vida atual mudou realmente a partir daí. Você sempre foi da Remax, no mercado imobiliário, como da mediação imobiliária, na intermediação, sempre Sim, Remax. eu tive uma experiência, mas ainda com marketing também, comunicação, com uma franquia alemã, que é a England Volkers, mas ainda na outra estrutura. Sim, sim. Mas enquanto corretora, enquanto comercial, não é? A minha história começa na Remax em 2010, em julho de 2010. 2010. Caramba, já são 14 anos. 14 anos. 14 anos. 14 para 15. Muita gente fala assim que acredita que a Remax é uma boa escola, mas eu digo que a Remax consegue ir além do que simplesmente uma escola para quem quer começar. Porque se fosse só uma escola para quem começar, você de repente já teria até saído da marca, Dúvida, né? sem dúvida. E para mim, Léo, a questão escola pesou, porque eu não tinha nenhum conhecimento do trabalho nós lá somos consultores imobiliários, né, como nós nos classificamos, mas da corretagem imobiliária não tinha qualquer experiência, portanto para mim foi muito importante, mas o mais importante foi o quesito segurança. Entendi. Por quê? Porque eu vinha no momento em que o setor estava falido. Sim. As imobiliárias estavam fechando. E muitas delas estavam se juntando para a Remax. Então, quando eu olhei para a proposta da Remax, que eu já conhecia, eu acompanhei a Remax no início, quando a Remax abriu, eu tive reuniões com o Manuel Alvarez e com os 10 primeiros brokers da Remax, na concorrência para ficar com o empreendimento que você estava lançando, exatamente. Então eu acompanhei todo o percurso da Remax chegando em Portugal de fora, né? Mas acompanhei. Então quando eu chego na Remax e percebo que a Remax, mesmo nos Estados Unidos, era e continua a ser a única imobiliária, a única cotada numa bolsa de valores, né? Nesse caso na Bolsa de Valores de Nova York, mesmo nos Estados Unidos, onde a crise estava sendo muito violenta, ela estava crescendo, né? Estava abrindo novos países, o número de agentes estava crescendo. Então, para mim, naquele momento, foi estabilidade, segurança. Eu não podia errar e ir para uma empresa que viesse a falir nova, como aquela que eu tinha. Você tinha menos tempo, na verdade, para poder apostar, né? Exatamente. Isso. Então, esse ponto para mim foi decisivo. Foi segurança, estabilidade e plano de carreira. Uma coisa que na Remax me disseram e que foi fundamental foi: aqui você vai ser dona do seu próprio negócio. Essa foi a frase no momento da seleção que me fez tomar a decisão. É aqui que eu quero ficar. Bacana. E que negócio e dono de negócio que se tornou, na verdade, né? Hoje, um dos principais times na Remax no mundo, né? Você já desde 2016 vem nos topos dos clubes da Remax, né? E crescendo cada vez mais. Sim, nós tivemos 2016, nós tivemos desde 2016 para cá sempre do top 8 a 1. Em 2016 fomos o 8, depois fomos top 5, fomos top 3, fomos top 4, fomos top 2, fomos top 1 do mundo. Né? Quando a gente não retira Canadá e Estados Unidos, né? O Remax Global que a gente fala. Então, para mim tem sido um percurso incrível. Já atingir tudo aquilo que são os patamares das premiações. A Remax tem muito no seu DNA esse reconhecimento, onde as pessoas são reconhecidas em escalões de produção. Então, a gente já trilhou toda a cadeia de reconhecimento. Já chegamos àquele que é o Titan, desculpa, o Pinnacle, que é o topo eu fazia 5 anos o Diamond, pensei, bom, está resolvido. De repente resolveram elevar. Né? E em 2022, e esse foi um grande reconhecimento, que é o topo, né, da cadeia, é um prêmio de negócio. Então a gente atingiu o Circle of the Legends, que é de facto
algo memorável em que eu penso que na Europa sou a única. Caramba. Nesse momento sou a única pessoa a ter atingido esse prêmio de carreira. Aham. E na altura éramos menos de 50 no mundo. Caramba. Então, É. em É, 50 anos, eu lembro que isso me marcou, foi o ano 50, né, da aham, da comemoração comemoração, dos 50 anos. É. o Menos do menos de que 50 50. tinham o Aham. prêmio e eu recebia naquele ano. Então É, foi um foi. marco bonito. Bacana. Hoje você, inclusive, é reconhecida por atuar num padrão, num segmento de luxo, Sim. de alto padrão. Acho que você já teve reconhecimentos com relação a isso lá em Portugal também, né? E é referência nesse nicho de mercado. Sim, nós Agora a temos. gente sabe também que não começou assim. A gente chega lá, Ok. mas a gente sabe que não começou no luxo, né, Eliane? Não, Acho que o primeiro não, momento foi não. bastante desafiador. Bom, como eu disse, eu cheguei numa situação financeira difícil, numa situação em que toda a moedinha contava lá em casa para Aham. alguma coisa, era importante. Eu fiz aquilo que a gente diz é o beabá, né? É o modelo Remax, né? Comecei pelas bases mesmo. Eu estive durante os 3 primeiros anos, eu desenvolvi todo o negócio sozinha. Uhum. Fiz aquilo que me disseram que eu tinha que fazer. Sim, Quando eu entendo, eu sou pessoa que gosta de realmente, como costuma ser, eu sou muito ensinável, sim, orientável, sim. né? Quando eu me proponho ao desafio e acredito. Então, fui para a rua, fui bater portas, fui entregar flyers, cartões na porta do supermercado, na saída do metrô. Então, fazer aquele trabalho de posicionamento que a gente tem muito no nosso modelo, que é uma Uhum. das nossas bases. Fiz exatamente como diziam que eu tinha que A fazer e cartilha, né? resultou. Isso. E diziam que resultava e, de facto, Resultou. resultou Aham. bem. E ao fim de 3 anos, então, surgiu a oportunidade da gente dar um passo à frente. Uhum. Mas esses primeiros 3 anos foram muito desafiantes. Os meus filhos tinham que estar comigo. Aliás, minha filha uma vez disse assim, você está fazendo exploração Criança infantil, infantil. porque a gente no fim de semana É, trabalhava, fazia é, open house, sim. visitas, e eles iam E eles juntos. tinham que estar. É. Então, ela era pequenininha ainda, mas foi assim, em tom de brincadeira. Muitas vezes eles não iam às festas com os amigos porque a mãe tinha que trabalhar e e acompanhavam a mãe. Uhum. Isso é o trabalho, né, que Sim, todos aqueles que a gente vê hoje nessa história da Remax, que tem um negócio sustentado nesse modelo, fizeram e continuam a sim, fazer, sim. porque não dá Sim, para parar. sim, não dá para parar. É, eu me lembro muito bem o seguinte, em 2015 eu entrei para a Remax e você falou que 2013 foi um ano de começar a olhar e vender Portugal para o mundo. Em 2015 eu entrei para a Remax e estava começando aquele projeto, estou numa rede internacional e de repente um dia chega uma mensagem sua querendo estreitar relacionamento para a gente começar e desenvolver um projeto aqui em Brasília. Isso ficou marcante. Na Ficou, verdade, no ficou. meu momento era um momento de desafio, de crescer, até uma certa descrença da marca aqui em Brasília, mas aquilo foi bom para fortalecer. Caramba, a gente tem de Afinal, isso fato, funciona. funciona, exato. No final de 2013, eu observei o movimento do Golden Visa em Portugal. A gente começou a perceber que começavam a vir já chineses para Sim, comprar a propósito do Golden Visa, que é um era um programa programa de residência com base no investimento imobiliário. Hoje já já não está está mais tá fechado, né? Mais restrito, né? deu uma mudada, já Uhum. não funciona da mesma forma. Então, eu vi, olha, essa é uma oportunidade. E foi quando eu chamo o Carlos, que é a pessoa que eu o conhecia e até hoje conheço, que sabia mais sobre mercado externo, Uhum. tinha trabalhado com trading, com exportação, então já tinha feito esse trabalho. E digo, olha, Carlos, está aqui uma oportunidade.
A China abriu agora, descobri no nosso iList, né, o que é a nossa ferramenta de trabalho internacional, descobri no iList que havia Remax na China. E fiz um contato com a Remax da China e, em princípio, em 2014, estava o Carlos voando para a China. E aí começou esse processo. No processo também com a abertura das regionais lá, Beijing, Xangai, Guangzhou, a gente também começou a ir lá ajudá-los a crescer, a dar formação lá. Então, nesses 2014, 2015, foram anos de construção do mercado chinês, principalmente. Mas aí eu entendo que começam a vir os brasileiros com o mesmo intuito. E eu falei, bom, gente, Brasil. Minha casa. Minha terra, né? Não posso ficar de fora. Então é nessa hora que eu vou buscar e a primeira pessoa que eu encontro, eu vou começar por onde? Vou começar por Brasília, o centro do mundo. Então é nessa hora que eu encontro o Léo e dei e-mail, né? Na altura a gente não tinha WhatsApp, essas ferramentas todas. Envio um e-mail e o Léo me responde amavelmente logo. E foi a primeira capital que eu visitei, estava começando o projeto aqui, expandindo. Depois a gente se encontrou no CIPS. No CIPS, lá em São Paulo. Em São Paulo. E, fizemos juntos o CIPS em 2016. E daí a coisa evolui, né? Porque o CIPS abriu também portas para mim, eu acho que para você também. Foi um presente, porque foi dentro da Remax Brasil. E junto com líderes do mercado, com pessoas não só da Remax, mas de todo o mercado que estavam ali. Até porque esse curso, para quem não sabe, o CIPS é uma certificação internacional da ANAR, que certifica corretores que querem trabalhar, fazendo um trabalho internacional. Exatamente. E tinha tido um mini MBA, né? Isso. E tinha tido um em 2010, e desde, eu acho que de 2010 que não tinha. Exatamente. E aí em 2016 o COFES retoma esse projeto, e naquela turma, de fato, foi uma turma de peso. Tinha gente do Brasil inteiro fazendo aquela turma lá em... Norte a sul, né? De norte a sul. Todos os estados estavam lá representados. Alguns presidentes de Cresce e tal estavam lá presentes. E a partir dali você... Aí foi só abrir saber porta. usar aquilo que nos oferece, né? Às vezes as pessoas dizem assim, o sistema, ou a marca, né? não me dá nada. É verdade. Ninguém dá nada para ninguém. Agora oferece o acesso, né? O acesso a ferramentas, o acesso ao network, o acesso aos profissionais que estão fazendo aquilo que a gente quer fazer e que vão nos ajudar nesse processo. Então, nisso eu acho que eu exercito muito bem, eu sou muito curiosa, eu busco muito, né, e procuro desenvolver um network muito focado naquilo que são os meus objetivos e construir, de facto, uma rede. E, ao fim, desde 2015 até agora, nesses últimos 9 anos, já são 36 nacionalidades diferentes que a gente já atendeu em Portugal. Então, o Brasil, claro que tem... O Brasil, China e Estados Unidos têm um peso maior, mas são mais de 36 nacionalidades já diferentes. Que bacana. Começou com a China lá em 2013. Começou com a China lá em 2013. E depois desse CIPS, além de você ter feito o curso, você se tornou uma formadora da língua portuguesa do CIPS. É a única formadora? Hoje, em língua portuguesa, somos 2 formadores, sou eu e aqui no Brasil o Luiz Barcelos. O Barcelos, né? Isso. Okay. Estamos credenciados língua portuguesa e espanhola. Que bacana. Então, já foram várias turmas depois. Nesse momento já temos mais de 300 alunos só aqui no Brasil formados, mais os de Portugal. A gente já deve estar perto dos 500 alunos formados entre Brasil e Portugal. Que bacana. E muitos, aliás, em português, porque há muitas pessoas que estão nos Estados Unidos, que estão na Europa, entendi. de língua na verdade, portuguesa. É de língua portuguesa, entendi.
E aí você acabou, hoje, quando a gente fala de mercado de luxo, a Remax, inclusive, tem um selo que é The Remax Collection, Certo. e você é uma pessoa que, Tá aqui. que na The Remax Collection você é uma pessoa que foi também se destacando e hoje está à frente, né, junto com um grupo grande em Portugal, de uma loja linda que você me levou lá para Maravilhoso. visitar. Aquilo ali é impactante. Todo mundo que for a Lisboa tem que conhecer a loja. Eu acho que Sua sim, loja sem lá. dúvida. Isso aconteceu mais ou menos, Léo, na mesma altura, 15, Uhum. aí 2015, 2014, 2015. A gente, nesse processo de internacionalização, a gente entendeu que o investidor internacional tem uma apetência mais para o médio e alto padrão. Padrão. É Isso. natural, né? Sim, sim. Investe mais nas principais Sim, até porque ele está cidades. indo já como uma segunda residência ou Exatamente, investimento, não né? é? Então era importante. A The Remax Collection chegou no Brasil, em Portugal, penso que em 2013, mais ou menos, e começou pela certificação dos seus Dos agentes. agentes. É óbvio que havia muitos critérios, era a convite, até hoje ainda há muitos critérios, mas era a convite. Então eu, quando percebi que isso podia ser um diferencial, eu corri e arranjei todas as Todas as formas. formas para poder ser convidada a fazer. Então, nós na altura devíamos ter menos de 100 corretores certificados. Hoje já temos perto de 1.000, provavelmente. Mas, bom, dentro de uma rede que já tem mais de 10 mil, ainda mesmo assim, sim. é um número bastante pequeno. O Grupo Sim, do qual hoje eu faço parte, em 2015 também quis se posicionar nesse segmento. Já fazia um trabalho já dentro desse segmento, já tinham muitos corretores também ligados à Collection, então trouxe para Portugal a marca, né, em forma física, de franquia. A primeira, The Remax Collection, nasceu no Chiado. É uma loja realmente incrível, é um projeto do sócio e nomeadamente da Isabel, do Paulo, da Isabel Ravara, do Paulo Caiado e da Assunção, que é Assunção Ravara, que é a broker principal da Collection. E agora, aqui nesse ano, essa marca tem essa magia, oferece-nos oportunidades incríveis. A gente nunca, quem quiser, nunca termina aqui, a carreira não para. Então surgiu efetivamente a oportunidade de me juntar ao Grupo Sim, no projeto da internacionalização e da Collection. Então hoje eu estou na Remax Collection, juntamente com a Assunção, liderando ali aquele projeto maravilhoso que eu sempre participei de alguma forma ao longo desses anos, e com o internacional do grupo, né? Então, fazendo aquilo que eu já fazia enquanto team leader para a minha equipe, mas agora com um propósito maior. Com um propósito maior. Que bacana. Esse é um dos grandes diferenciais que eu vejo da Remax, porque a depender da sua vontade, a depender dos seus objetivos, você pode crescer ali dentro, até eventualmente sem necessariamente ser um franqueado, como um team leader, como um corretor, da forma com que você se encaixar melhor, for melhor para você, né? Sim. Acho que isso Sim, esse é de facto uma das magias que pode acontecer, e claro que depende da gente, daquilo que a gente faz para isso. Mas a verdade é que dentro da Remax, as pessoas podem, eu conheço pessoas que estão na Remax há 18, 20 anos, que têm um negócio extremamente estruturado, estão sempre no top individual, todos os anos, há vários anos, com negócios super sustentados. E está ótimo. E tá ótimo. Né? Alguns têm uma assistente, outros nem tanto, não têm. E depois temos as equipes. Né? Então, aquelas equipes, aquelas pessoas que querem se duplicar, querem escalar mais ainda. Né? Então, tem equipes hoje que produzem mais de 2 milhões de euros todos os anos. Todos os anos. Aliás, o número 1 da Europa, um dos números, eu penso que ele está aí no top 10 a nível mundial, contando com Estados Unidos e Canadá.
e é para todos os níveis. Sim. Né? E depois, aquelas pessoas que sentem uma missão de evolução também para ajudar outros, né? Que já conquistaram. Eu me vejo nesse Sim. papel hoje. Eu conquistei Sim. aquilo que eu achei que para mim é suficiente enquanto corretora, enquanto team leader. Então, tem oportunidade depois de se tornar broker dentro de uma franquia, ou num grupo, ou comprando, ou começando. Então, as possibilidades são enormes. Exatamente. E engraçado é o seguinte, Portugal é de fato um país referência dentro da nossa rede. Além dos Estados Unidos, Canadá, Portugal, Argentina são países que a marca se desenvolveu muito em função das pessoas que estão à frente desse projeto lá. E quando você vem de Portugal para o Brasil, a gente está num processo de crescimento, 15 anos a gente celebrou esse ano aqui no Brasil. Mas nós vamos celebrar 25. 25, não, vamos celebrar 30. Não, já não, esse ano Remax Portugal. Remax Portugal vai ser 25 anos. Caramba. Próxima convenção. Próxima convenção vai ser especial. Especial. E é exatamente isso. 10 anos separam o mundo Remax em Portugal do mundo Remax no Brasil. E a percepção é que quando você vem aqui para o Brasil, você vê o quanto isso pode crescer ainda, não é? Olha, eu acho que está começando. Eu acho que a Remax Brasil, pelo tamanho, pelo potencial, pelas pessoas, pelo diferencial que se imprime aqui, está gatinhando. Sim. Ainda não começou a dar os primeiros passos. Está no processo. Vai ser um case mundial, não tenho grandes dúvidas. Sim. E eu acredito muito no propósito aqui de a gente pôr aqui 50 mil corretores aqui nos próximos anos no território brasileiro. Então, muitas oportunidades nessa marca. Exatamente. Você que é dono de imobiliária, ou você que é corretor, ou que gosta do mercado imobiliário, vamos tomar um café com a gente. Está na hora já de se antecipar a isso que é de fato uma tendência. Né? E de fato é uma tendência mundial. Os últimos relatórios da NAR dizem que nos Estados Unidos e no Canadá mais de 70% dos profissionais estão se juntando a uma marca, uma franquia ou a um time. Por quê? Porque o negócio, para escalar, tem que ter mais pessoas, estrutura, serviço, cada vez mais. Para transformar a experiência do consumidor, é preciso ter mais do que uma pessoa. Sim, com certeza. E a gente ainda tem, por isso que a gente ainda tem muito para crescer aqui no Brasil, sem dúvida. Me fala um pouco mais assim, você participa de convenções no mundo inteiro também. Isso, claro, que te traz as conexões para poder fazer negócio e aprendizado, né? Sim. Eu acredito, a gente teve até a pandemia, né? A gente fez um trabalho muito corpo a corpo, né? Em todos os eventos que a gente sentia, que a gente podia levar a Portugal, que essa oportunidade de investimento, apresentar, nós estávamos presentes, até para fazer essa relação de networking. Eu trabalho só com parcerias com outros profissionais. Sim. Né? No mais de 90% dos casos, os nossos clientes são referenciados por outro corretor em Portugal ou no mundo, né? Num desses mais de 30 países que já nos enviaram clientes. Então, essa relação de proximidade é indispensável. E por quê? Porque também esses mercados, quando se abrem, eles precisam de ter informação e a gente se dispõe a informar, a preparar do outro lado o parceiro, o colega que vai estar apresentando essa oportunidade para o mercado. Então, tem sido esse o meu trabalho. Então, eu estou presente realmente em todas as convenções. Eu faço, em média, pelo menos 6 convenções por ano. Não é? A gente tem as nossas convenções. Só no ambiente Remax eu faço 3, 4 convenções por ano, que é a convenção de Las Vegas, é a convenção do Brasil, a da Europa e a de Portugal. Claro, a de Portugal. Depois, nesses últimos 10 anos, tenho estado presente sempre no MIPIM, que é o maior evento do mercado imobiliário, um grande evento
principalmente para os grandes investidores, para os grandes lançamentos, regiões são Sim. apresentadas lá, né, quando fazem transformações, as Smart Cities têm sido Sim. apresentadas lá. Depois estou na convenção da NAR americana, então pelo menos essas 6. Também costumamos estar em França, num evento que há em Paris, que é Portugal, né? E também no Places of the Sun, Sim. in the Sun, Sim. que é uma feira imobiliária que apresenta os produtos imobiliários de países que são destinos turísticos, Sim, né? sim. Nomeadamente com sol. Então, Além, claro, daqueles eventos pontuais, como dos você fez esse convites. ano, teve aqui para Já, mostrar Madeira, né, com Madeira uma também. delegação Depois a e gente tem essas missões essas missões. de lá Isso, para cá e daqui para lá, isso, né? isso. A gente também recebe em Portugal de vários países delegações que vêm conhecer o mercado imobiliário, vêm viver essa experiência em loco, frequentar o nosso salão imobiliário também. Sim. Somos anfitriões pelo menos duas a três delegações por ano, Sim. de vários países. E trazemos também, como é óbvio, principalmente para o Brasil, como é óbvio, né? Fazemos muito essa ponte, até porque eu tenho uma relação muito estreita com o sistema COFES Cresce e tenho, junto com a equipe internacional, liderada pelo presidente João Teodoro, estado presente lá fora e também potenciando o negócio dos corretores brasileiros. Sim, legal. Eu vejo também muitos corretores brasileiros encantados com o mercado de Portugal e querendo ir para Portugal para atuar como corretor. Teve o caso aí até do Marcelo Antoni, que foi atuar como corretor lá em Portugal. Que recado que você dá para essas pessoas? Assim, o melhor lugar é ir para Portugal ou é de fato focar aqui? Qual é a sua percepção com relação a isso? Olha, a minha percepção há dois momentos, há dois cenários. Perfeito. Há pessoas que efetivamente querem viver no exterior. Sim. É um projeto de vida. Sim. Né? Então aí essas pessoas têm espaço e são muito bem-vindas. Não vai ser mais fácil lá do que aqui. Né? Aliás, há todo um processo de adaptação que vai exigir bastante. Mas eu, Eliane Ribeiro, né, se não tivesse esse propósito, esse sonho, né, de morar no exterior, morar na Europa, em Portugal, então eu pessoalmente acho que do ponto de vista Profissional e financeiro é mais bacana ter um negócio sustentado aqui e trabalhar o mercado externo com um bom parceiro, com alguém que vai estar falando a sua língua, que vai estar vestindo a sua camisa e que vai atender o cliente lá e receber comissões que podem ser em euro, no meu caso, em dólar, para quem faz o CIPS muito com o olhar dos Estados Unidos também. O brasileiro, tradicionalmente, ele investe principalmente em dois países. Aliás, em duas regiões, né? Porque é na Flórida e em né? Portugal. E em Portugal, Isso. essencialmente em Lisboa, onde mais de 50% no distrito, que seria o estado de Lisboa, onde está a maior concentração de investimentos brasileiros. Então, para quem quer se focar no internacional, sem deixar de fazer o seu negócio aqui interno, hoje há muitas possibilidades. E não precisa sair daqui, basta ter lá um parceiro. Um bom parceiro, um bom contato. A Eliane é a referência mundial de resultado e vai atender o seu cliente da melhor forma possível, com certeza, com o melhor atendimento, a melhor experiência. E ele vai sair de lá muito satisfeito. Esse é o propósito. O propósito é, de fato, entregar mais do que um investimento imobiliário. Sim. Né? Porque mesmo quem vai morar tem sempre esse olhar do investimento, é entregar uma experiência. Sim, e entender a necessidade dele, o momento dele. Né? Isso acho que é muito importante. Eliane, o que você dá de recado para um corretor de imóveis que está aqui no Brasil, que já está bem estabelecido, que ainda não despertou para marcas como a Remax ou como outras que têm, né, se despontado aí, marcas grandes, franquias? O
que você passa de recado para ele e, eventualmente, até para o dono de uma imobiliária que já tem, né, um tempo, uma história? ah, Seja um corretor autônomo ou seja um dono de imobiliária tradicional que quer crescer, né, que quer evoluir nesse mercado. A experiência diz, e não é minha, é a experiência do mercado, é aquilo que os relatórios das grandes instituições a nível mundial dizem, é que de duas uma, ou você tem, primeiro, tempo e muito dinheiro para investir na criação de um negócio, você aí pode fazê-lo sozinho. Claro que tendo em atenção que vai ter aqui muitos altos e baixos e que não é fácil. Agora, se você quer que esse processo seja mais rápido, liga-te a uma marca ou liga-te a uma rede. A nossa tem 50 anos de experiência. Quando uma agência ou um corretor começa dentro da Remax, mesmo que sem experiência no setor, já vem com essa bagagem, mais de 50 anos de história, mais de 50 anos de serviço, mais de 150 mil pessoas profissionais no mundo, onde a gente aprende junto e faz negócio junto. Então, o conselho que eu dou é dar uma olhadinha no plano de negócio e o que é que essas marcas, como a nossa, como a Remax, têm para oferecer. E talvez seja um momento de pensar global para agir localmente. local. Para a gente caminhar para o encerramento, Eliane por Eliane, como que você se define? Nossa, essa é profunda, né? Essa Olha, eu me defino como um ser humano, mãe, né? Profissional, dona do seu nariz, muito dona do seu nariz. Uma mulher que acredita, né, que sabe o que quer e que corre atrás, mas que está sempre muito disposta a aprender tudo, se tiver que começar de novo, e principalmente com um espírito de que cada dia é um dia, e principalmente no dia 31 de dezembro de cada ano, tem que começar tudo de novo. Não há rankings. Nesse 31 a gente está vivendo já do passado. No dia 1 de janeiro de cada ano, a gente começa tudo de novo. Então, esse espírito de estar preparado para retomar o processo e construir novamente um novo ano, também eu trago para a minha vida. Né? A gente tem que estar sempre preparado para momentos menos fáceis e principalmente hoje tenho a missão de mim para mim, de devolver um pouquinho daquilo que eu aprendi na minha vida e principalmente aquilo que eu aprendi nesses anos nessa marca, na Remax. Eliane, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação. É um Você é uma pessoa que eu admiro demais e pode sempre contar com a gente. Gente, privilégio ter esse cara na minha vida. Um privilégio que eu gostaria que todos tivessem. Quem não conhece, procura o Léo, toma um café com ele. Posso ter certeza que, no mínimo, vai ser um bom conselheiro e um bom mentor. Obrigada, Léo. Obrigado mesmo. Obrigada. Isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.